Paz de Deus, graça e paz, Shalom. Meus caros irmãos, eu gostaria nesse momento de ler um pequeno versículo, ou um versículo, não é? Das Sagradas Letras da Nova Aliança do Novo Testamento, que está escrito no livro de Atos, no capítulo 18, a partir do versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então, irmãos, somente até aqui. Então, irmãos, Paulo passou por Coríntios, por Éfeso. Realmente esses lugares foram lugares um pouco complicados, principalmente Coríntios, uma igreja que era uma igreja muito cheia de dons. Vou me aproximar mais aqui. Mas havia muitos problemas. E também ali, quando Paulo fez um discurso em Atenas, foi feito um discurso, bendito é o nome do Senhor, aonde também o Senhor fez grandes obras. Porém, houve uma grande perseguição, certo, irmãos? Uma grande perseguição. Porque quando se fala do Evangelho de Jesus Cristo, há perseguição. Esta era a igreja primitiva, uma igreja que não tinha, irmãos, uma placa, um CNPJ, não é? Não era uma igreja constituição ou instituição, perdoe. Era a verdadeira igreja de Cristo, pura, imaculada, sem mancha. Quando Paulo pregou em Atenas, irmãos, ali houve um movimento muito grande. O povo ateniense era um povo muito supersticioso. Mas Paulo, com a habilidade que Deus havia dado a ele, anunciou a Jesus Cristo, aquele povo. Mas chegou um momento, irmãos, que Paulo achou assim que talvez passou pela sua mente, né? De não ficar ali, naquela região de Coríntios, Éfeso, não. Mas retornar. Mas o Senhor disse para ele ficar naquele lugar mais um pouco, porque Deus tinha um grande povo para salvar ainda naquele lugar. Foi o que nós lemos aqui. Entendeu, irmãos? Mas vemos a simplicidade, a pureza. E ele foi perseguido. Alguém dizia que ele persuadia o povo, outros diziam que era um homem que tinha problemas graves na sua vida, enfim. Porém, irmãos, é assim mesmo. Mas a igreja crescia e se multiplicava. Por quê? Porque havia o amor. Havia o amor. Paulo fazia aquilo com amor, não é por interesse próprio. Porque Paulo sempre trabalhou por amor. Não que isso impedisse de receber alguma coisa, porque ele, como apóstolo, irmãos, embora fizesse cabanas, ele tinha praticamente o seu tempo todo, irmãos, para interagir apenas na palavra de Deus, no Evangelho. Por isso eu não acho errado que alguém seja ajudado desde o momento que seja ajudado dentro de um conceito que a igreja, o povo saiba, e que não seja para enriquecimento da soberba, da grandeza. Não, isso não. Por exemplo, uma pessoa precisa ir num lugar. Isso já aconteceu comigo. Precisei ir num lugar, irmãos, e não tinha condições, porque estou enfermo. Quem olha não parece que eu não estou, não é? Agora eu melhorei e vim aqui fazer o vídeo.
e não posso ainda estar num trabalho normal devido à enfermidade a qual passarei por uma cirurgia, inclusive. Muitos não entendem. Sou uma pessoa que Deus sempre colocou um espinho na carne, mas outros, claro, que vão procurar defeitos para chamar nós de braço curto, essas coisas todas, porque não estão na nossa pele, não sabem o que nós sentimos, o que nós passamos no nosso físico. Mas nós lutamos. Se pudéssemos, não estaríamos fazendo alguma coisa? Claro que sim. Porque nós todos precisamos. Embora eu estou num país que aqui eu sou beneficiado porque sou europeu, mas desejo retornar ao Brasil. Futuramente, Deus sabe como vai ser, porque eu não tenho nenhum tipo de condição. Mas por que o irmão quer voltar se está aí, tá bem para você? Realmente aqui está bem no sentido médico, no sentido por ser europeu. Eu até vou dar um conselho para aqueles que querem vir para cá, irmãos, para Portugal, que tenham cuidado, irmãos, não vão atrás de conversas. Porque muitas das vezes, se você vem para cá sem um visto, sem um trabalho, você vai passar uma dificuldade que você nem imagina. Eu não estou querendo desestimular a tua fé. Às vezes as pessoas pensam, eu vou lá, vou ficar na casa daquele irmão. Já também não dá, porque aqui existem regras, não é assim. Se a casa foi alugada para um casal, uma pessoa pode ficar lá um dia, 2, 3, mas não pode morar junto, a não ser que senão aumenta o aluguel e quem se prejudica é a pessoa que está aqui. São coisas que no Brasil, irmãos, muitas das vezes não existem. Então, mas na Europa é um pouco diferente. Devemos respeitar o país que nós vamos e as pessoas que estão nele, porque já são daqui. Temos que respeitar. Certo, irmãos? Isso faz parte do amor também. Porque não adianta, irmão, uma igreja sem amor, quando uma igreja evangélica, irmãos, ela se desvia do amor, presta bem atenção que isso é uma realidade. Ela começa a focar, não digo a igreja no sentido povo, mas a igreja na liderança, no seu sistema. Ela começa a focar em interesses particulares próprios, construções, benefícios pessoais, fazendo você pensar que aquilo é para o benefício de uma denominação ou da obra, como muitos falam. Mas essas consequências, irmãos, esses benefícios pessoais a líderes, trazem várias consequências. Paulo não trabalhava para benefícios particulares. E essas consequências, irmãos, podem ocorrer tanto para a igreja como a instituição no geral, né? Para o povo, igreja-povo, como para a instituição. Por quê? Porque para os membros, irmãos, da igreja, isso não fica bem. E os membros percebem. E muitos deles até olham para a liderança e quando não tem um caráter puro, acha que pode fazer igual. E aí começa a haver coisas que trazem prejuízo para o anúncio do evangelho e até mesmo escândalo. E a denominação que era tão falada, tão conhecida, irmãos, ela começa a se afastar da verdadeira missão original de pregar o evangelho, de cuidar das pessoas. Presta bem atenção nisso, irmão. Está escrito aqui. Se eu for procurar aqui em textos bíblicos, vou encontrar em vários lugares. Foge, irmãos, do que é correto, de promover o amor, a justiça e o foco excessivo, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, em bens materiais, construções, etc, etc. Irmãos, interesses particulares, pode ter certeza que eu estou falando isso aí, acontece, tá, irmão? Em muitas denominações, inclusive naquela que eu saí, por isso que vai afastando
Isso extingue o Espírito Santo. Isso sim extingue o Espírito Santo. Não é escutar uma mosca voando, não, tá, irmão? Então, irmãos, esses interesses materiais, particulares, vemos que Paulo não tinha nada disso, está aqui escrito, irmão. Se tivesse algum interesse particular, ele ficava lá onde ele estava e o povo ia ajudá-lo de uma forma total, embora eu não veja mal nisso, quando é o povo que sente. Mas quando é o homem que está na frente, que toma uma atitude para se beneficiar a si próprio, ele compromete, irmãos, ele compromete os interesses reais de um povo que quer servir a Deus. E ele torna os interesses particulares e comprometem a mensagem central do cristianismo. E aí perde a credibilidade. E no momento que ele perde a credibilidade, quando um líder de uma denominação perde a credibilidade, motivados por interesses egoístas, motivados por poder, a credibilidade daquela denominação, presta bem atenção no que eu vou falar agora, ela pode ser prejudicada. E isso pode afastar aqueles que frequentam aquela denominação. E aí alguém com mau espírito começa a dizer, Deus está limpando, quando na verdade Deus não está limpando, Deus está tirando alguém da sujeira, tirando alguém de um poço que foi contaminado por alguma maligna bactéria de Satanás, que já está lá dentro, criando uma enfermidade, dificultando a evangelização. E aí aqueles que estão fora, até mesmo os que que vêm visitar, começam a olhar aquilo com desconfiança. Porque abrem as redes sociais, porque hoje existem redes sociais. E não adianta a liderança falar não abre, porque quanto mais fala não abre, mais se abre. Glória! E aí começa também outra coisa, divisões internas. Porque pessoas lá dentro, muitas das vezes, irmãos, não concordam com isso. Por isso que nós não podemos generalizar. Tem pessoas lá dentro que querem um estudo bíblico, que querem uma doutrina alinhada com o evangelho, certo, irmãos? Mas aí começa, irmãos, buscas de poder. Não, eu vou ficar lá que eu vou melhorar. Mas acontece que a busca de poder pode ser contaminada pelo desejo de riqueza. Porque aquele que está na frente, mesmo que ele diga, nós não cobramos nada, ele é beneficiado por muitos. Isso pode criar conflitos internos dentro da denominação. Presta atenção no que eu estou falando aqui. E esses conflitos internos refletem entre os membros e começam a criar fofocas, ressentimentos em pessoas que às vezes são julgadas segundo o sentimento do líder, criando rivalidades. E há uma fragmentação da unidade do Espírito dentro da própria congregação. Aí é uma divisão não interna, não externa, mas uma divisão interna, que já corrói a unidade do Espírito Santo. Presta atenção nisso, irmãos. E aí causa o quê? O enfraquecimento espiritual. Em quem? Naqueles que ali frequentam. Eles podem se sentir enfraquecidos espiritualmente, já que o foco se desloca do crescimento espiritual para questões materiais, irmãos. Isso faz com que haja uma apatia, certo, irmãos? A pessoa já não acredita mais que ali há algo espiritual. E aí causa um desinteresse de participação ali. Eu não vou mais lá, é sempre a mesma coisa, que vai abrir porta, que vai fechar porta. Eu fiquei sabendo disso que aconteceu. Porque não tem segredo. Quando está assim, o Espírito Santo, irmão, ele desaparece daquele lugar.
Porque o Espírito de Deus, irmãos, ele não opera onde dá confusão e contenda. Não adianta ter barulho, ter manifestação. Isso não é prova que o Espírito de Deus esteja em um lugar. A prova é o Evangelho. A prova é a mudança da personalidade, é o amor, é a caridade, a fraternidade, o verdadeiro ensino. Mas isso não. Isso cria um enfraquecimento. E esse enfraquecimento muitas das vezes vem por causa de feridas, irmãos. E até mesmo feridas emocionais. Os frequentadores, aqueles que... Eu digo frequentadores porque nem todas as igrejas têm esse direito de dizer que têm membros. Porque para ter membros hoje diante de uma instituição, conforme as leis do país, é necessário... Estou falando membros de uma instituição. Não estou falando membros do corpo de Cristo. A igreja verdadeira, ela não precisa ter carteirinha de membro para o corpo de Cristo. A igreja, a instituição, ela tem que ter um documento para a pessoa dizer que é membro dela. A não ser que são frequentadores, aí sim. Certo, irmãos? E esses frequentadores podem sofrer danos emocionais porque estão ali há tanto tempo e começam a perceber, irmãos, que a igreja que eles confiavam está mais preocupada em interesses pessoais dos seus líderes do que no bem-estar espiritual e emocional dos membros. Por isso cortam liberdade, família, a pessoa liga para resolver um problema que ele vê que vai se prejudicar, se ele for mexer, ele não toma mais conta, não toma mais confiança ali, não atende mais nem telefone. Isso acontece, irmãos. Fogem como covardes, porque assim o são, depois que tem... Porque quem tem o Espírito Santo é ousado, ele fala, irmão, ele não tem medo. Mas quem dele, o Espírito de Deus, que extingue o Espírito Santo dele, e que ele está no poder, ele é covarde. Sabe o que é ser covarde? Tem medo, porque ele preocupa-se mais com a sua posição do que com a salvação da igreja. Por isso causa, irmãos, feridas espirituais e emocionais nos membros. Por isso que muitos ficam depressivos, por isso muitos que pensam até em tirar a sua existência, porque tem uma decepção. E essa decepção é muito profunda, é uma sensação de traição. Tem denominações que traem a sua denominação, que traem os seus membros. Às vezes elaboram ensinamentos sem questionar até a igreja. Ah, mas nós somos guiados por Deus. Mentira! Já estão em contendas, já trataram aquilo numa pizzaria, já trataram aquilo num restaurante, ou até com pessoas que nem são daquela mesma denominação. São de seitas secretas e etc. E ainda tem a capacidade de mentir, porque quando a pessoa está nesse ângulo, nessa linhagem, irmãos, esse desencaminhamento doutrinário, a ênfase em interesses materiais, construções, leva a pessoa a um desvio doutrinário, onde o evangelho da prosperidade, outras distorções teológicas começam a ser pregadas em detrimento do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Existem alguns lugares até que não se fala em Jesus Cristo, apenas que Deus vai fazer, vai acontecer, para tentar atrair aqueles que assim são motivados pelas coisas carnais, que são passageiras. Isso traz consequências espirituais, no plano espiritual. Uma igreja que se desvia do amor verdadeiro, ela pode perder, irmão, a unção e a presença de Deus em minutos. Isso pode resultar numa esterilidade espiritual, onde as atividades religiosas continuam, mas sem o poder e a direção do Espírito Santo. Ah, vamos fazer uma viagem missão, mas não tem mais o poder do Espírito Santo. Porque a missão, na verdade, é para benefício do próprio líder. O líder já começa a ganhar sabe que dali ele vai tirar algum lucro, entendeu, irmãos? E o que acontece com os que frequentam? Pode sofrer um impacto que está escrito aqui nas Escrituras Sagradas.
e podem ser afetados de várias formas. Eles podem se sentir espiritualmente confusos. Está escrito aqui, ó. Podem se sentir manipulados, desmotivados. Isso vai fazer o quê? O afastamento de pessoas daquela crença, daquela doutrina ou daquela denominação. E isso não é uma apostasia. Quem está se apostatando é a denominação, porque não é uma pessoa só dentro de um presbitério que consegue mudar isso, porque já existe um grupo. E mesmo que exista alguém que queira transformar isso, ele não vai ter força. Chega um momento que ele mesmo pode ser excluído. Por isso, irmãos, o único que pode mudar isso é o Espírito de Deus, é Deus. Mas tem que haver uma liberdade. Deus não entra assim, obrigando todo mundo a fazer as coisas. Deus é muito democrático. Deus, ele deixa a pessoa ver o que vai acontecer com ela, o que ela sente. No sentido, Deus não vai obrigar. Você não é um robô. Você não é algo programado. Você é uma pessoa humana que tem um espírito dentro de você, um espírito de vida, e tem uma alma que trabalha no seu psíquico. Então, aqueles que saem, muitas das vezes, irmão, em um rumo para outro lugar, ou procurando uma outra igreja, um lugar melhor, também deve ter cuidado, porque hoje várias centenas de denominações estão assim. Por isso que muitos até preferem servir a Deus nas suas próprias casas. Não estou contra fazer isso, mas que se faça com bastante cuidado, com bastante reverência, com uma orientação de alguém que tenha conhecimento bíblico e conhecimento espiritual, e seja espiritual. Mas se você acha uma igreja que tem as qualidades bíblicas do Evangelho, não sou contra, certo, irmãos? Porque aquele que se afasta, que está acostumado a ter uma reunião com várias pessoas, ele vai buscar algum lugar onde ele possa preencher a sua fé, e ele vai em busca de algum lugar, de alguma igreja, de alguma congregação, mais alinhadas com os ensinamentos bíblicos. Porque alinhar com o ensinamento bíblico não é usar véu, não é saudar com ósculo santo, isso são costumes. Alinhar com o ensinamento bíblico é o amor, é a caridade, é a compreensão, o recebimento da pessoa que está machucada para tentar renovar as suas forças, não jogar ela fora dizendo que não tem mais perdão, que vai para o inferno. Essas igrejas que assim fazem já denotam, irmão, estar dentro daquilo que eu estou falando, porque elas não têm capacidade de entender que Jesus Cristo, o sangue dele derramado na cruz, tem poder sim para perdoar qualquer tipo de pecado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque aquele que blasfema contra o Espírito Santo sai dele. E quando o Espírito Santo sai, ele não tem mais aquilo que o convença do pecado. Mas enquanto a pessoa tem o Espírito de Deus, isso não quer dizer que a pessoa vai cometer um pecado hoje, amanhã depois, pede perdão e Deus perdoa, depois de novo. Não, chega um momento que pode. Por isso que Paulo falou também, não extinguais o Espírito Santo pelo quais fostes selados. E não estou dizendo selados numa manifestação de linguagem, não. É porque quando recebemos por fé a nosso Senhor Jesus Cristo, somos selados para a salvação da nossa alma com o selo de Deus. Não devemos perder isso, entende, irmãos? Em resumo, o desvio dessa denominação que busca de interesses próprios, ao invés do amor verdadeiro, eu vou falar aqui, vai ficar pesado, mas eu tenho que falar, da missão cristã, pode ter consequências graves perante Deus. Você pode estar ali e depois você vai ser alinhado, se você não tiver cuidado, quando você vê você mesmo faz parte de um conjunto que vai perder a vida eterna. E naquele dia muitos dirão, Senhor, nós fizemos isso, Senhor, nós fizemos aquilo. E aí?
Por isso que nós não devemos nos misturar, irmãos, com esses assuntos de federações e essas coisas todas que existem hoje, que estão tomando conta de muitas denominações, já como um projeto maligno pela agenda uma nova agenda aí que vai surgir. E muitos estão caminhando, pensando que estão caminhando no caminho do Senhor, dizendo que ali é a graça, dizendo que ali é o caminho, sendo que a graça não é nada disso. Então, irmãos, aqueles que fogem da verdadeira graça, que é o amor incondicional de Deus, esses estão apostatando da fé. Mesmo que você esteja dentro de uma denominação, será mesmo que a tua denominação não está correndo o risco de apostatar do evangelho? Ou já não apostatou? E muitas das vezes Deus ainda tem piedade em alguns lugares, porque existem pessoas lá dentro, simples, pessoas lá dentro que creem que Jesus Cristo salvou a sua alma. Então, por amor daquelas pessoas, só por amor delas, por que Deus não destruiu logo Sodoma e Gomorra? Porque tinha Ló. Mas chegou um momento que não deu mais. Olha, irmãos, vocês acreditem se quiser, tem denominações que serão expostas e você vai ficar assustado. Mas será que dará tempo de você entender o que eu estou falando? Será que vai dar tempo de você compreender que você não pode estar num lugar que contamina a sua alma? Por isso ore, 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 ainda que você não possa sair agora. Muitas vezes as pessoas estão presas por causa de parentes, esposos, filhos, etc. Mas orem enquanto eles estão na inocência, mas chegará um momento que eles mesmos vão perceber. E não adianta eles mentirem para si próprio, porque o Espírito Santo convence. É crucial que os líderes e membros estejam atentos para garantir que a denominação, que a igreja permaneça fiel ao Evangelho. Mas, infelizmente, hoje nós vemos vendas, comércio, sem licitações, compras e vendas de artigos para benefício daqueles próprios que estão na frente do povo. Isso é uma igreja de Deus? Eu pergunto. Paulo fez isso? Tiago fez isso? Ah, mas tem pastores que... Irmão, em todo lugar tem isso. Ninguém vai achar uma igreja perfeita. Porém, igreja perfeita é uma coisa. Ter um erro é uma coisa. Agora, estar contaminado já com a sua mente cauterizada é outra coisa. Aquela igreja faz assim. Ah, tá vendo? Aquela igreja não vou lá. Não é assim. Ela pode fazer aquilo, mas você não vê um acúmulo. Imagine esses dias aqui precisou trocar uma peça de um termo... É um aparelho que esquenta a água, eu não me lembro bem o nome, termoaquecedor, um negócio assim. E o senhor que foi mostrar para mim aquele aparelho, quando ele tirou, aquilo estava cheio, irmãos, de calcário, era muito calcário. Por quê? Porque já havia acumulado. Aquele aparelho não tinha mais como colocar. Se colocasse, ele ia prejudicar alguma coisa elétrica. Teve que trocá-lo. Imagine uma igreja submersa, irmãos, dentro do orgulho, da soberba, enfim, de todas essas coisas que não agradam a Deus. Como que quando o Senhor tirar ela para mostrar ao mundo, como é que ela estará? Então, cuidado. Uma coisa é você pegar esse aparelho e mostrar-se algum resíduo. Isso pode ter em qualquer aparelho. Imagine a igreja. O erro pode ter em qualquer igreja, mas aquilo que está acumulado em excesso, irmão, pode levar ao prejuízo e à decadência total. Tenhamos cuidado e que a nossa fé seja firmada em Cristo Jesus. Passe esse vídeo para frente, que você vai entender que é necessário
e não se misture com federações, com essas coisas diabólicas, satânicas, que estão na plataforma do anticristo. Porque o Senhor Jesus Cristo está vindo aí. E ai daquela que não estiver preparado. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Graça e paz, shalom. Paz de Deus, graça e paz, shalom.